Esse é um dos vídeos mais importantes, certo? E um dos vídeos mais atentos, de alerta, que eu venho trazer pra vocês aqui. Porque o que acontece, cara? A inteligência artificial, ela tá dominando a rede. E a inteligência artificial tá criando texto, conversas ali, certo? Sobre a palavra de Deus. Porém, a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele não foi feito pra máquina. O Espírito Santo foi feito pro homem. Não tem como uma máquina se arrepender. O arrependimento é humano, certo? O arrependimento, ele é humano. Como uma inteligência artificial vai conseguir pregar pra você se ela não morreu e nasceu de novo? E ao morrer e nascer de novo do batismo nas águas, né? O arrependimento, é aí que vem o Espírito Santo. Então presta atenção nesse vídeo aqui e daqui a pouco a gente vai bater um papo. Jacó, me explica sobre o batismo nas águas, que as igrejas dizem ser necessário para sermos salvos. Sim. Deixa eu te explicar por quê. O batismo em águas não é parte da nova aliança. Hoje não é necessário. O batismo em água é um rito judaico ligado ao arrependimento, praticado por João Batista antes da cruz. O próprio João disse em Mateus 3,11, eu vos batizo com água para arrependimento. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, João batizava em água, Jesus batiza com o Espírito Santo. Vamos pensar um pouco. Jesus precisava de arrependimento de quê? Quando ele foi ao Jordão, João ficou até espantado. Eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? E Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça, ou seja, a lei, os ritos. Tem gente que diz, mas Jesus se batizou para ser exemplo para nós. Então tá, se fosse exemplo, você também teria que morrer na cruz. E aquela... Que argumento fraco. Que argumento fraco. Sabe por que esse argumento é tão fraco? Isso não quer dizer que nós não devemos ter a nossa cruz. É uma máquina, tá, galera? É a inteligência artificial aí que tá falando isso. Vocês não devem crer, né, em nenhum vídeo, cara, de inteligência artificial, porque o diabo, ele vai tentar distorcer a palavra de Deus, certo? Uma máquina não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado ao ser humano, que se arrepende. Pra você ter o Espírito Santo, tu tem que se batizar, tu tem que morrer pro mundo. Aí vem o Espírito Santo, aí você é batizado pelo Espírito Santo. É o batismo das águas e o batismo do Espírito Santo. E Lucas 9, né, agora a resposta da cruz que ele falou, né? Ó, do 23, do versículo 23, diz assim, e dizias a todos, se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvá-la-á. Nem todo apóstolo foi mártir por cruz. Pedro foi. Mas os outros apóstolos, muitos foram ali apedrejado, açoitado, entre outras as coisas, né? Outros tipos de morte. Então, como que uma máquina vem querer dizer que o batismo não é importante, cara? Vamos continuar isso aqui. Aquela frase, quem crer e for batizado será salvo, em Marcos 16. Vou te explicar. Jesus ainda estava falando aos judeus. A nova aliança só começou depois da ressurreição. E tanto que Paulo recebeu a revelação do novo pacto e disse em 1 Coríntios 1,17, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Ele até batizou alguns no início, mas depois reconheceu que o batismo não era a sua missão. E Paulo ainda declara em Efésios 4:5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Sabe qual batismo Paulo está se referindo, Débora? O do Espírito Santo, porque o da água era para judeus, era provisório. Meu Deus do céu. Então o cristão não precisa se arrepender, porque o das águas, cara, olha isso aqui, ó. Olha como que isso aqui é sério. Essa é a primeira passagem aqui em Atos, né, capítulo 2, 38, aqui o versículo 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Resumindo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, para você receber o dom do Espírito Santo, você precisa ser batizado. Antes, você precisa se arrepender. Você tá entendendo? Agora vamos pro segundo. Mateus, capítulo 28, ali, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora, vai vendo o Romanos, capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, quando você se batiza, é como se você estivesse sendo sepultado com Cristo, certo? E ressuscitando com Cristo. Porque o batismo é a morte e a ressurreição. Você morre para o mundo e nasce ali uma nova criatura do Espírito. Vai ver na continuação. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Tá entendendo? Agora vamos para Colossenses, o capítulo 2, 12, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Você quer Gálatas 3, 27? Porque todos quanto fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestisse. Agora Atos, capítulo 8, do 36 ao 38. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse, Eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Disse Felipe,
É lícito. Se crês de todo o coração, respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco. E o batizou. Então, no Atos dos Apóstolos, mostra aqui que tem que ter o batismo pelas águas, para que você venha receber o dom do Espírito Santo, tá bom? Agora vamos Romanos, do capítulo 6, do versículo 3. Ou não sabeis que todo quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Agora 1 Pedro 3:21. O batismo que corresponde a isso agora também vos salva, não sendo a remoção das impurezas da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Agora João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: em verdade eu te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3, versículo 5 é o mais importante, porque é o próprio Jesus falando. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, da água e do Espírito. Você vai continuar acreditando em máquina, inteligência artificial, em robô que não tem o Espírito Santo? Você vai deixar um robô que não tem o Espírito Santo pregar para você? Um robô que não sabe o que é arrependimento? Uma máquina que não tem sentimento para se arrepender? Vamos continuar aqui. Sim. E João 4:2 mostra: Jesus mesmo não batizava ninguém, só os discípulos. Se fosse algo essencial para a salvação, por que o próprio Cristo nunca batizou? Então abre os olhos. A nova aliança não é de ritos, não é de cerimônias, não é de sacrifícios. É de fé. E como Paulo repetiu, o justo viverá pela fé. Pense nisso. E para de achar que a água salva. Quem salva é o Espírito de Cristo em você. Acorda. Se você tá gostando do conteúdo, me segue, compartilha e se quiser, pode deixar um comentário. Fica com Deus. É muita heresia. É muita heresia. Uma máquina, né? As pessoas ali tentando criar conteúdo na plataforma para ganhar monetização, visualização, verba, caindo no engano, né? Porque o próprio ser humano que busca a inteligência artificial para criar vídeo de cristão, né? Vídeo da palavra de Deus, é uma pessoa sem Deus, porque ela mesmo poderia estar vindo aqui, dando a cara, gravar, ser usada por Deus, ler Bíblia, acreditar, viver o reino, né? Ai, mas poxa, tá com uma boa intenção levando o reino. Eu vou ler o último versículo aqui para vocês, só para fechar com chave de ouro, tá bom? 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, que há de vir. E eis que agora está no mundo. Aí você vê, né? A própria inteligência artificial aqui nesse vídeo, as pessoas colocando, né? Não tem algo referente que Jesus veio de carne, que Jesus veio disso, que Jesus é a salvação. Eles falaram que a pessoa é salva pela fé, salva por isso, salva por quê? Menos por Jesus. Então você já vê, né? Qual é a intenção do maligno. Toma cuidado. Todo vídeo que eu vejo de inteligência artificial falando de Deus, eu não fico. Eu pulo. Eu pulo. Sabe por quê? É uma máquina, não é um ser humano. Não é um ser humano que tem o Espírito Santo. É uma máquina, não pode ser batizada, certo? Ela pode ser até inteligente, mas o nosso conhecimento não é desse mundo. Jesus mesmo diz, né? Quando os escribas ali, os rabinos, fariseus chegaram nele e disseram: com que autoridades, né? Com que autoridades aí você faz isso, né? Você prega, você faz isso. Aí Jesus diz assim: meu conhecimento não vem desse mundo. Então nosso conhecimento não vem de nós mesmos. Não vem de você apenas ler. Vem do Espírito Santo que ele te revela. Vem do Espírito Santo ali e ele te convence do pecado. Mas você tem que se batizar sim, para você receber o dom do Espírito Santo.